Bom dia, gente, tudo bem? Espero que sim. Tô aqui hoje mais uma vez para trazer para vocês mais algumas problematizações, mais alguns tópicos sobre a nossa disciplina, no intuito de que a gente possa movimentar um pouco as nossas ideias, a nossa cabeça, para passar da melhor maneira possível por esse período de distanciamento social. Desde já quero pedir desculpas para vocês pelos ruídos, mas infelizmente tem uma obra aqui do lado da minha casa e não tenho o que fazer com relação a isso. Bom, então a ideia é que a gente trabalhe um pouco com uma questão introdutória sobre identidade visual. Quando a gente pensa em identidade, né? O que nós queremos ou entendemos por identidade? A identidade, ela é aquele conjunto de características que são específicas de um sujeito, né? Então, tudo aquilo que tem a ver com o nosso jeito de ser, de agir, de se vestir, de pensar, que são relacionadas a aquelas características que nos tornam singulares, ou seja, diferentes de todas as outras pessoas. Então, se a gente for para o dicionário, a gente vai ver que a identidade é um conjunto de caracteres próprios de uma pessoa, tais como nome, profissão, sexo, impressões digitais e muitas outras coisas, né? E que são considerados exclusivos dela, né? E que são considerados quando essa pessoa precisa ser reconhecida. Então, quando a gente fala de identidade, a gente está pensando justamente nessas características que são diferenciais, que tornam a gente diferente dos outros, certo? Para fazer uma aproximação com a questão da identidade visual, eu trago para vocês um produto de um designer australiano. O nome dele é Christopher Doyle. Aqui nos meus slides, talvez vocês não consigam ver bem, mas vocês podem buscar na internet que vocês vão encontrar. Ele fez uma brincadeira, que é uma espécie de manual de identidade dele próprio. Então, vocês sabem que o MIV, ou Manual de Identidade, é aquele documento, né, que concentra todas as informações necessárias sobre as identidades visuais, e ele fez, então, esse manual de identidade visual dele próprio com todos esses itens. Então, ali vocês podem ver, ele tem um sumário, né, onde ele vai dizer todos os itens desse manual. Depois ele tem a paleta de cores, onde ele tem uma fotografia, onde ele mostra como é que é o tipo básico de cor que ele usa. Então ali tem todas as cores discriminadas e também as especificações técnicas da cor. Também ele vai trabalhar então nesse manual todos os aspectos igual do MIV. Ali eu trouxe para vocês as aplicações preto e branca, né? Que vocês sabem que nas marcas a gente sempre faz, além das aplicações em cores, a gente faz opções em preto e branco, então ele fez isso também. Ali ele tem os usos incorretos, ou seja, como não se deve usar, no caso dele, como que ele não deveria se vestir, né? Trouxe aqui para vocês verem também a parte onde ele mostra o distanciamento, né, que é uma parte importante também que a gente põe no manual, que é o distanciamento mínimo, ou chamada área de respiro, né, que é o espaço mínimo que uma marca precisa ter da outra. Então ele fez também esse espaço mínimo de distanciamento com as outras pessoas. E ali naquele último que eu coloquei, que é muito engraçado, que é comum as marcas pensarem associações com a sustentabilidade, e ele fez a associação dele com uma folha na mão. Enfim, é uma brincadeira, tá? Mas é interessante porque é uma maneira de aproximar a questão da identidade visual da identidade com a parte visual e com a identidade das pessoas. Mas então, indo mais especificamente para o que a gente vai trabalhar na disciplina, a identidade que é visual são todas aquelas características ou caracteres que vão tornar individual ou singular uma determinada marca ou serviço ou produto, né? Então, segundo o Strunk, ela é o conjunto de elementos gráficos que vão formalizar a personalidade visual de um nome, ideia, produto ou serviço. Significa que uma identidade visual é um conjunto que é formado inicialmente por um nome, que obviamente precisa ser adequado, precisa ser fácil, precisa ser memorável,
e uma série de outras características do nome que a gente vai ver adiante nos processos de naming. E esse nome, ele ganha características visuais, para além do seu sentido verbal, ele ganha características visuais a partir da fonte, a partir das formas, a partir das cores, e pode ou não levar um símbolo. Então todo esse conjunto vai construir essa identidade visual, e esses elementos da marca, da identidade visual, eles vão servir como se fossem as roupas, ou vão servir como a maneira pela qual uma pessoa se porta. Então vão estabelecer um diferencial, vão estabelecer uma singularidade para essas identidades visuais, para esses produtos, para esses serviços, né? Então eles devem informar substancialmente à primeira vista, estabelecer com quem os vê um nível ideal de comunicação. Isso significa dizer que essas identidades visuais, elas precisam ser sintéticas e elas precisam carregar consigo, nessa síntese de cores e formas e fontes, os elementos principais que uma empresa ou produto quer transmitir. Então, eu trouxe aqui para a gente olhar junto como exemplo a marca da nossa instituição, né, da Unipampa. Então, aqui a gente tem três diferentes maneiras de assinatura, né, desde a assinatura mais completa, já com um slogan, até uma assinatura mais sucinta, né, com um lettering e um símbolo ali. E toda marca, toda identidade visual, ela vai possuir esses significados, né? Ela vai ser construída a partir de significados que precisam ser pensados anteriormente. Então, ali no caso da Unipampa, né? E esses dados a gente vai encontrar no MIV, né? No Manual da Identidade Visual. Então, o que significa o espaço, o céu, a luz, o verde, é a esperança, é o Pampa, é o compromisso ecológico que a Unipampa tem, a árvore, que além de estar relacionada com a natureza, é uma árvore de 3 copas, que representa o ensino, pesquisa e extensão, também é uma árvore que está relacionada à vida, está relacionada à questão de dar frutos, o elemento que tem abaixo, que é a curva, que representa a coxilha, que tem a ver com a região daqui do Pampa, ao mesmo tempo também dá uma ideia de movimento, etc, etc. Então, toda essa é a fundamentação teórica que está por trás dessa identidade visual da nossa instituição. E todos esses aspectos, eles são, então, organizados num manual de identidade visual que tem por objetivo partilhar com a comunidade tudo aquilo que foi pensado, né, para o correto uso dessa marca e para poder partilhar também com essa comunidade os sentidos que esta marca produz. Então ali eu coloquei uma parte da parte cromática, né? Além dos significados, a parte técnica de quais são as cores e qual a composição dessa cor em CMYK, em RGB, etc. As fontes, quais são as fontes, se essa fonte tem uma família, como é que podem ser os seus usos. Depois ali coloquei a parte dos usos incorretos, então o que não se deve fazer com a marca. Coloquei também um exemplo de aplicação, ali no caso em cima de fotografia, a marca da Unipampa, nessa maneira como ela está, só pode ir com box, etc. Então, tudo isso e muito mais, que é o que nós vamos trabalhar na disciplina, é parte daquilo que a gente chama de disciplina de identidade corporativa, ou seja, todo esse processo, em primeiro lugar, de concepção teórica de produção de uma identidade visual, ou seja, quais são os valores que esta marca, que essa identidade visual precisa representar, né? Depois, como é que esses valores se transformam na representação gráfica do nome, do símbolo, das cores, das formas, e depois, como é que essa representação gráfica quais são todas as características dela, né, técnicas, né, de cor, de forma, etc. E também como que ela se aplica nos diferentes meios, no meio digital, em uniformes, em veículos, em proteção de tela, como é que a marca se comporta digitalmente. Então, tudo isso faz parte dessa disciplina de identidade corporativa, que significa como é que a gente produz e como é que a gente regra o uso dessa identidade visual. Então,
Basicamente, né, a disciplina da identidade corporativa compreende a aplicação de signos da marca em seus diferentes suportes e dita uma norma para assegurar a correta e uniforme apresentação da marca e desta forma da empresa, ou seja, então o nosso trabalho passa pela concepção, passa pela formatação de uma proposta de identidade visual e de todo o regramento e a aplicação dessa identidade visual para a empresa. A gente vai trabalhar basicamente em cima de alguns elementos, né, que são os elementos institucionais principais. Então, além dessa parte de concepção, a gente vai cair diretamente na produção do que é chamado logotipo, né? Aí existem, e durante a disciplina a gente vai trabalhar bastante isso, há usos indiscriminados dos termos, né? Então, no dia a dia, no senso comum, se usa de maneira indiscriminada a palavra marca, a palavra identidade visual, a palavra símbolo, a palavra logotipo, e tudo bem desde que a gente compreenda do que se está falando, né? No entanto, aqui a gente vai aprender a usar corretamente alguns termos. Então, quando a gente fala logotipo, logotipo é a parte escrita, é o que cabe à fonte, ao lettering, tá? Então, a representação visual da escrita é o lettering, é o logotipo. Então, algumas marcas são apenas o logotipo e outras marcas são o logotipo mais o símbolo, né? O símbolo, ele é um tipo de representação gráfica que pode ser mais figurativa ou mais abstrata, certo? E que pode ou não existir, né? Nem todas as marcas têm. Por exemplo, a Nike tem o seu logotipo, que é a escrita Nike, e tem um símbolo, que é aquela vírgulazinha, aquele risquinho, né? Aquele Vzinho. Então, pode ser usado os dois juntos ou separados, né? Então, depende do que o manual de identidade visual da marca tiver como proposta. Então, além do logotipo e do símbolo, se tem as cores, né, cores principais ou uma cor e um alfabeto padrão. Então, aqui eu trouxe para vocês, esse aqui é um exemplo que eu trouxe do curso que eu fiz do Bruno Jankowski, que é do Seguros Unimed. Então, ali a parte onde diz Seguros Unimed é o logotipo, né? O desenho que tem em cima, né? A representação gráfica que tem em cima do lettering é o chamado símbolo, tá? O conjunto deles nos dá a assinatura visual completa, né? Então, aqui no caso, a gente tem um selo, né? Porque ele tem uma figura visual em volta que compõe uma espécie de carimbo, então aqui a gente pode chamar, e aí cada autor faz diferente, mas nesse caso, eu tô falando, pensando na Lina Wheeler, que é uma autora que traz classificações dos tipos de assinatura visual, e quando é assim ela chama de emblema ou selo, né? E aqui ela tem, ele mostra o tagline, que é uma espécie de slogan, só que tem, digamos assim, o slogan é uma frase que condensa, o tagline, perdão, é uma frase que condensa, que sintetiza a marca, que é parecido com o slogan. A diferença é que o tagline ele teria uma vida mais longa do que o próprio slogan, tá? Ele estaria conectado com o que é a essência da marca. Então aqui, Conectados para Cuidar de Você seria a tagline do Seguros Unimed. Tá bom, gente?